me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. E agora, tá ouvindo, mestre? Sim, agora sim. Ah, beleza, então. É isso aí. Uma boa noite pro senhor aí. Boa noite, tudo bom? E já começou as transmissões aí? Já tá conseguindo? Eu tô vendo aí na mesa ao lado, mestre, você já tá. Tudo bem aí? Daniel na mesa ao lado aí, tá? Transmissão, já tá ouvindo? Já tá ao vivo? Parece ao vivo aqui para mim. Ah, então beleza. Aqui também tá aparecendo ao vivo. Bom, eu queria começar aí a nossa... Tudo bem aí? Tá, então eu tô vendo aí ao lado aí. Bom, queria começar a nossa live de hoje mandando um forte abraço para todo o pessoal aí da Escola Segundinha em Guaianazes, a todos os nossos amigos do Facebook, ao pessoal da Oficina da Luta, da TV Estância Poá, nossa grande aliada aí, que está sempre divulgando as lutas e as artes marciais, o pessoal da Primeira Igreja Batista de Guaianazes, principalmente o pessoal do judô, né? Os amigos do Galpão da Luta, que sempre está nos recebendo por lá para dar um treino conosco, tanto na oficina quanto no Galpão. Um forte abraço para todos. O pessoal de todo o Noroeste Paulista, Cidade de Gara, Marília, Bauru, um abração para todos vocês. Os colegas lá do quartel de Bauru, que também treinam jiu-jitsu bom por lá, né? Os companheiros de treino. As confederações CIAMEC, né? Confederação Internacional de Artes Marciais e Esporte de Combate, da Federação de Jiu-Jitsu Tradicional e o pessoal do Bushido e Budô, com o mestre, nosso Shidoshi, Marcelo Gomes. Eu vou começar a nossa live então, né? Primeiramente, dizendo quem é o nosso convidado de hoje, né? Que é o Shidoshi Marcelo, né? E eu, mestre, eu tomei a liberdade de visitar o site do senhor pessoalmente lá e ver o currículo do senhor. E eu tenho para os nossos espectadores de hoje a dizer que um, assim, vamos dizer, um currículo invejável. Dificilmente a gente recebe aqui nas nossas lives uma pessoa com um currículo tão amplo como o do Shidoshi Marcelo Gomes, né? Eu vou ler bem rápido o currículo dele, porque senão vai tomar toda a live somente eu falando da pessoa do Shidoshi Marcelo. Ele é faixa preta quinto dan em kickbox, da Confederação Brasileira de Kickbox Tradicional, quinto dan de Jiu-Jitsu pela World Associação de Brasília Jiu-Jitsu, quinto dan de Jiu-Jitsu pelo Círculo de Jiu-Jitsu Clássico, dentro do Jiu-Jitsu Kumiai, faixa preta, quarto dan de Karatê, do World Federação Internacional de Karatê, instrutor de Krav Maga, diretor técnico de Atemi Azá pela Associação Brazilian Jiu-Jitsu, instrutor internacional de cursos táticos, instrutor de combate de faca, por uma organização aqui dos Estados Unidos, doutor honoris causa de Bushido-Ryu, pela Universidade Livre de Terapias, mestre em artes marciais pela Faculdade de Ciências da Bahia, professor de filosofia de artes marciais, mestre cabeça do estilo USCA, mestre cabeça do estilo CBKSC, Confederação Brasileira de Karatê Semicontato, mestre cabeça do estilo FNAM, Federação Nacional de Artes Marciais, professor de Educação Física formado pela Uniban, Universidade Bandeirantes de São Paulo, criador e idealizador do Sistema Dinâmico de Combate, instrutor de faca de combate da Rota, Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar. Gente, é isso aí. Quase que eu fico a live toda aqui apenas mostrando o currículo extenso aí do nosso Shidoshi. Então, boa noite, Shidoshi Marcelo. Primeiramente, eu queria que o senhor se apresentasse ao público, contando um pouquinho da sua vida, quem é o senhor, como conheceu a arte marcial, sua trajetória, como conseguiu um currículo tão invejável, tão amplo que o senhor ostenta hoje. Fica à vontade para estar apresentando
né, para os nossos ouvintes aí. Boa noite, Sensei Anísio. Primeiramente, é um prazer estar aqui com o senhor, conhecê-lo pessoalmente através da internet. A gente se fala bastante através do WhatsApp e agora conhecendo ao vivo aí. Espero ter a honra de conhecê-lo pessoalmente para dar um abraço e a gente se conhecer melhor. Bem, eu começo na arte marcial aos 11 anos. Eu sou oriundo de Belém do Pará, minha terra natal, né? Eu estou aqui em São Paulo há 22 anos, que é a idade do meu filho mais velho, o Lucas, que tem 22 anos. Comecei a arte marcial aos 11 anos e de lá nunca mais parei. Eu comecei com o Fernando Oliveira, no Karatê Shotokan. Fernando Oliveira foi aluno do Hisoshi Sagara, do Karatê Shotokan, e eu fui aluno dele em Belém do Pará. Treinei um tempo também na academia do Hisoshi Machida. Treinei o Full Contact com César Pantoja, quando apareceu o Full Contact, César Pantoja, que hoje, se eu não me engano, perdi o contato com ele, mas eu acho que ele está em Pernambuco e ficou só com a parte do Muay Thai agora. Treinei um pouco na academia do Ulisses Pereira, boxe, aí treinei um pouco de capoeira, treinei do estilo de Kung Fu, e aí comecei a estudar o outro lado da arte marcial. Eu acredito, assim, que a arte marcial é um universo muito grande de coisas. E, hoje em dia, eu percebo que a arte marcial ela se volta muito para o lado competitivo, esportivo. Não estou dizendo que isso não é bom, mas a gente acaba esquecendo o outro lado, que é o lado da filosofia, o lado dos princípios, da ética, aquela coisa que fortalece muito a arte marcial. Então, eu me voltei bastante para este lado também. Por isso que você pode ver aí, eu tenho um curso de extensão universitária na FACIBA, né, extensão universitária em filosofia de arte marcial. Tenho doutor honoris causa pela faculdade UTEP, que é do professor José Augusto Maciel Torres, que foi uma pessoa fantástica quando eu conheci aqui em São Paulo. Na verdade, o meu currículo dentro da arte marcial, eu tenho minha graduação no kickboxing, a graduação no karatê. E tenho reconhecimento de outras federações quando eu idealizei o sistema dinâmico de combate e o Bushido Ryu, que eu chamo de sistema pessoal, né? O que eu posso dizer sobre esse método? Eu não digo que é uma arte marcial, eu digo que é um método, uma metodologia própria. Porque eu imagino que a arte marcial ela tem que ser treinada e estudada ampliamente, sem uma bandeira específica. Então, hoje eu treino em pé, sentado, deitado, com vários oponentes, trabalho com armas, sem armas, porque eu acho que é assim que a arte marcial deve ser praticada. Então, procuro agregar tudo quanto é forma de conhecimento. Então, tenho amigos que gostam só da técnica de solo, do jiu-jitsu, do judô. Tenho amigos que gostam da trocação, do muay thai, do kickboxer, né? Tenho pessoas do Krav Maga e me filiei a algumas organizações, como a do Krav Maga, como a do Jiu-Jitsu tradicional, como do Ciclo de Jiu-Jitsu, do mestre Mauro Pellegrini. E a minha ideia e pensamento é de buscador. Eu quero sempre aprender. E quando eu vi a sua proposta na Oficina da Luta, eu me identifiquei bastante, porque o senhor falou muito sobre a ideia de trocar conhecimento, de vir professores de várias artes diferentes trocar conhecimento, e eu acho que é assim que a gente cresce, né? A gente não precisa deixar a nossa arte, que eu chamo assim, arte de raiz, aquela que eu gosto de paixão, mas nada me impede de praticar uma outra e agregar conhecimento que fortaleça a minha própria arte. Então, hoje, eu conheço pessoas e professores que têm essa amplitude de mente aberta, de dizer assim, não, vamos se encontrar, vamos trocar experiência aqui no solo, em pé, com arma, sem arma, e cada um pega um pouquinho ali e vai ampliando o seu grau de conhecimento. Então, esse currículo que o senhor falou aí é uma busca de conhecimento constante. Então, né, dentro do público que assiste às transmissões da oficina, muitos praticam arte marcial, outros têm apenas uma admiração e outros não conhecem assim os termos que nós usamos, assim, muitas palavras em chinês, muitas palavras em japonês. Então eu queria que o senhor explicasse o público leigo, né? Os praticantes já conhecem, mas o público leigo, o que quer dizer Shidoshi? Shidoshi, na verdade, para quem pratica o judô, o karatê, o aikido, não conhece muito essas nomenclaturas, Shidoshi. Conhece mais o sensei, o shihan, né? O Shidoshi, ele vem mais da prática do ninjutsu. O ninjutsu utiliza muito o Shidoshi. E por que eu comecei a adotar? Porque eu achei que o significado é justamente aquilo que eu busco. O Shidoshi quer dizer o quê? O instrutor do caminho marcial.
ou aquele que mostra o caminho marcial. Então, na verdade, é aquele que busca aprender o caminho marcial. E quando a gente fala em caminho marcial, não está colocando uma bandeira A, uma bandeira B, uma bandeira C. Não estou falando de uma arte específica. Estou falando de um conjunto de artes marciais. Então, o Shidoshi é aquele que procura aprimorar e ensinar um conjunto de artes marciais. Muito bom, muito legal. Então, agora, eu acompanho já o programa Mushin, eu acho muito legal o Encontro das Mentes, né? O senhor é apresentador do programa Mushin, como eu apresentei aí no início, né? Eu particularmente gosto muito, né? Gostei da proposta desse, assim como o senhor falou, gostou da proposta da Oficina da Luta. Assim, quando eu me aproximei, comecei a assistir o programa Mushin também, eu gostei muito da proposta, que aproxima o povo do universo das artes marciais. Eu queria que o senhor conversasse um pouco a respeito desse programa que o senhor apresenta, explicasse como funciona, os assuntos que são tratados, enfim, uma ideia geral do programa Mushin, Encontro das Mentes. O programa Mushin, na verdade, era um sonho, né? Um sonho. Que depois que a gente conheceu o professor João Alexandre, que é um dos diretores da faculdade e das faculdades integradas IPEP, é um grupo de faculdade que trabalha com segurança pública e privada e direitos humanos, né? Fizemos uma parceria. Hoje o nosso dojo aqui é um polo de trabalho, de metodologias científicas para o desenvolvimento técnico para a área de segurança pública e privada. E aí a faculdade fez uma proposta de ter um canal, né? Ter um programa apartado para a gente tratar sobre filosofia marcial. E pegou muito com aquilo que eu pensava, que eu queria o quê? Eu queria trazer vários professores, vários mestres, vários praticantes de qualquer arte marcial, para não ter, vamos dizer assim, um puxar de sardinha. Ah, porque ele gosta muito do karatê, só vai trazer pessoa do karatê. Ah, ele gosta muito de jiu-jitsu, só pessoa do jiu-jitsu. Não, eu queria trazer todas as pessoas. Hoje nós já estamos na 20ª edição. Ontem teve a 20ª edição do programa. Nós já tivemos professores de Krav Maga, de jiu-jitsu, de aikido, de kung fu. E a ideia é trazer mais professores de várias artes marciais. Para quê? Para discutir o tema sobre a arte marcial. E mostrar para o nosso público, para as pessoas, até os leigos, que a arte marcial não é violência. A arte marcial é transformação de pessoas. E a ideia do programa é o quê? Eu convido os participantes, os mestres, os professores, e eles dizem para mim, eu quero destrinchar esse tema, eu quero falar desse tema. Eu não dou um tema para ele, porque eu acho que tem que deixar aberto para o professor chegar e dizer assim, ó, eu quero discutir esse tema aqui. E aí a gente vai discutir. Por exemplo, na próxima semana, a gente vai ter o professor Cramona, que além de ser professor de Aikido, ele também é advogado. E a gente vai falar sobre a ideia do CREF nas artes marciais e tal. Muita gente, mas o que tem a ver com filosofia? Tem a ver com uma informação que muitos professores nem sabem que o CREF não pode atuar, ou pode atuar, como é que pode? Então a gente vai ter um programa tudo sobre isso. Então a ideia é trazer vários professores de várias artes marciais para que a gente consiga começar a fazer um intercâmbio maior. Não que aconteça só no meu dojo, não que aconteça só na Oficina da Luta, mas seja mais amplo, que a gente possa pegar um professor que venha de um outro estado, fazer um seminário com outros professores aqui. E no outro mês, vem um outro professor de um outro estado e traz um seminário também, para a gente começar a trocar conhecimento. Porque, não sei se o senhor concorda comigo, mas as artes marciais propiciam isso, essa troca maravilhosa de conhecimento. E se a gente parasse para pensar, ah, não, eu não quero porque eu já estou no topo, eu sou o mestre XPTO, eu domino o conhecimento ali, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada disso aí. Então a gente tem que trocar o conhecimento, trocar a experiência. E se eu não deixar um legado de conhecimento para os meus alunos, para as outras pessoas, o que vai adiantar eu ter absorvido tanto conhecimento e não distribuir? Porque eu acredito que conhecimento que não é compartilhado é conhecimento inútil. Então, a gente tem que compartilhar o conhecimento. Então, o Mushin, o encontro das mentes, é justamente essa. Trazer várias pessoas com ideias, pensamentos, algumas vezes comuns e outros diferentes. Porque a gente tem que entender que o Sensei Anísio está vindo no programa. Ele vai falar de um tema. Obviamente que o tema que ele vai explanar pode agradar algumas pessoas
e pode não agradar outras pessoas. Mas isso é o interessante da diversificação, né? Da gente trazer pessoas que pensam diferente. E até quando ele vem trazer uma ideia diferente da minha, ele provoca o quê? Uma autorreflexão. Peraí, ele falou uma coisa que eu não... Olha aí, eu não pensava assim. De repente, eu mudo de opinião ou aprendo algo mais com contraditório. O que eu quero tentar mostrar para as pessoas é que o contraditório também é bom, porque ajuda eu refletir, ajuda eu crescer. Então, o programa Muxim tem essa ideia. Tem uma ideia de não puxar bandeira de ninguém. O senhor pode ver em todas as edições que eu não falo da arte marcial que eu ensino, eu não falo do meu dojo. O programa é para trazer o convidado e ele falar da arte dele, do trabalho dele, da filosofia dele, e eu só sou o mediador, tá? Imparcial, e trazer aquela pessoa para discutir o tema que ele quer. Porque as pessoas, sensei, elas têm que ter confiança naquilo que você faz. Então, eu quero que o programa cresça com credibilidade. E as pessoas vão olhar e dizer assim, caramba, o que ele está falando é verdade. Ó. Veio um professor de Kung Fu e falou o que ele queria sobre Kung Fu. Ah, veio um professor do Karatê e falou o que ele queria. Ah, aquele professor do Karatê criou uma polêmica, falou alguma coisa ali. Mas tudo bem, o cara é livre, né, para falar o que ele quiser. Vai ter uma hora que ele vai agradar e uma hora que ele não vai desagradar. O que eu quero que as pessoas entendam é assim, mesmo que alguém fale alguma coisa que me desagrade, eu tenho que respeitar a opinião da outra pessoa. Então, a ideia do programa Muxim é trazer várias pessoas de artes diferentes para que ambas troquem conhecimento e se respeitem entre si. Essa é a nossa ideia. Então, né, mestre, eu mesmo acompanhava o programa do senhor, acompanhava talvez desde os primeiros. Não, realmente o senhor não fala do senhor no programa, é sempre o convidado que tem a total liberdade de estar conversando, estar expondo as ideias. Então, o que acontece? É através do mestre Fogaça, que me apresentou, né, o senhor. E aí eu fui ver lá, e vi aquele currículo extenso, né, aquele currículo lá na federação. Aí eu, olha, aí que me surgiu a ideia de trazer o senhor aqui para esse bate-papo, para que o senhor pudesse se apresentar, que o senhor pudesse falar do seu trabalho, né? Porque lá o senhor trabalha como um entrevistador, né? Sim. O senhor entrevista as pessoas. Eu nunca vi o senhor falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho essa proposta, eu tenho esse trabalho na frente. Nunca vi, sinceramente. O pessoal que está assistindo aí, eu acompanho o programa e ele sempre dá total liberdade para o entrevistado estar falando, para estar expondo as suas ideias, né? E é muito importante, é muito importante. Por isso que nós tivemos a ideia de estar convidando o senhor para estar conversando com a gente, também para estar conhecendo, né? Porque no programa do senhor, lá o senhor faz um outro papel, né? Lá o senhor faz o papel de entrevistador, aquele que dá oportunidade para o pessoal falar da proposta deles, né? E eu mesmo fui conhecer a proposta do senhor conversando assim, pelo WhatsApp, conversando particular, não no programa do senhor realmente, né? Eu tenho uma impressão muito boa a respeito do programa do senhor, admiro muito, dá liberdade, dá voz para lutadores que são famosos e para aqueles que são anônimos também. Porque dentro da arte marcial, isso aí eu copio um pouquinho o mestre Roberto Leitão, da Luta Livre, que ele falava muito sobre isso. Ele falava que a arte marcial tem muitas que desapareceram, tem muitas que são praticadas em lugares distantes, e tem verdadeiros campeões. No Brasil, muita gente não conhece a luta marajoara, né? Que é uma luta... daqui a pouquinho o senhor já vai falar dessa luta marajoara. Da luta marajoara, do uca-uca, né, do tarracá, de certos estilos de capoeira que desapareceram, como a capoeira carioca do Senhorzinho, aquela capoeira também aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, a tiririca. Do próprio batuque, que o mestre... Do batuque. Isso. Do batuque. Então, são lutas que surgiram, entraram em extinção, e muita gente não conhece. Quanto lutador tem aí pelo Nordeste, pelo interior de São Paulo, que são anônimos, e programas assim como esse nosso aí dá essa oportunidade, né? É verdade, eu queria parabenizar. E obrigado. Se o senhor quiser falar aí, já que o senhor falou dessas lutas aí que desapareceram, fica à vontade. Na verdade,
eu queria realmente poder trazer. Tem muita gente boa, Sensei, muita gente boa que não tem oportunidade de aparecer na mídia, que não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. E com isso, a sua metodologia, a sua técnica, a sua arte vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Tudo isso que o senhor falou aí, eu acredito que muita gente que está ouvindo aí nunca ouviu falar de luta majorada, nunca ouviu falar de batuque, né? Nunca ouviu falar dessas lutas antigas que até os indígenas praticavam, que hoje estão se perdendo, né? Então, a ideia da gente resgatar isso aí, trazer essas pessoas que não têm um espaço, né? Às vezes não tem nenhuma oportunidade de aparecer, eu quero trazer pessoas de lá da minha terra também. E tem muita gente boa na região norte, na região nordeste, lá no Ceará, no Maranhão, no Piauí. Acabei de mês retrasado ir no Rio Grande do Norte, vai ter um professor de karatê lá do Rio Grande do Norte que vai participar do nosso programa, e para trazer essas pessoas, para mostrar o trabalho deles também. Porque eu acho que a gente agregando essa parte também, que fica meio isolada, vamos dizer assim, seria muito importante mesmo. Uhum. Sobre o trabalho do senhor na confederação, deixa eu anotado aqui, ó. Confederação Brasileira de Bushido e Budô. Eu queria pedir gentilmente que o senhor nos contasse como funciona o trabalho dessa confederação, seus objetivos, quem pode se associar, enfim, eu queria que o senhor apresentasse a confederação, que o senhor é presidente, e a proposta da federação. Que, inclusive, né, o nosso espaço aqui já firmou uma aliança junto com essa confederação aí, né? Recebemos um diplomão bonito. Na verdade, a Confederação Brasileira de Bushido, Ryu e Budô, ela tem dois propósitos. Uma, difundir o método Bushido Ryu no Brasil, e a outra, de agregar todas as artes marciais que queiram se associar à confederação. E aí o senhor perguntou quem pode se filiar? Qualquer um praticante, de qualquer arte marcial, né? E a ideia é o quê? A ideia da confederação, ela nasce diferente. A nossa confederação, ela não vai trabalhar com a parte competitiva. Ah, então não quero se filiar numa federação dessa. Ela vai trabalhar com troca de conhecimento. Os nossos eventos, em vez de ser competições para ganhar um troféu, uma medalha e tal, vai ser eventos de troca de conhecimento. Por exemplo, o Sensei Anísio se filiou à confederação. Então, ele lá é um membro da confederação. No mês tal, o Sensei Anísio vai dar um seminário para todos os membros da confederação, falando sobre a arte que ele atua. Daqui a 3 meses, vem um outro mestre que está associado a dar um seminário da arte dele. Então, a ideia da confederação é unir pessoas para a troca de conhecimento. E também dar um espaço jurídico para as pessoas que não têm. Porque é muito difícil hoje você fazer uma federação, você tem que preparar um estatuto, contratar um advogado, você tem que registrar em cartório, você tem que abrir um CNPJ, você tem que ter um contador e tudo mais. Então, a confederação, ela vai começar a abraçar essas pessoas que não têm também essa condição de emitir um certificado, um diploma com um CNPJ válido e tudo mais. Então, os filiados vão poder emitir os seus certificados de graduação dos seus alunos através da confederação. E aí vem a pergunta carro-chefe, né? Ah, isso vai ser muito caro? Não vai ser muito caro. A gente não vai comentar isso agora, quem quiser me procurar, mas o senhor já sabe a ideia de valores que nós temos, e o senhor pode dizer se são valores caros, se são absurdos, e não são, né? Verdade, verdade. Agora vem a nossa... Agora é o momento que eu vou deixar o senhor à vontade, né? Aí esse primeiro momento aí foi mais para a gente conhecer, né, o Shidoshi Marcelo, o trabalho dele no programa Mushin, a Confederação Brasileira de Budô. Agora vamos para o lado mais filosófico, né? Eu sei que o senhor gosta desse lado da arte marcial, pelo pouco que nós conversamos, esse lado filosófico. O senhor enxerga a arte marcial muito mais ampla do que só campeonato esportivo, que é uma parte importante também, muito importante, uma fatia muito importante da nossa arte marcial, mas que não é tudo, né? O senhor, eu percebo que o senhor vê a arte marcial de uma forma ampla. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar um pouquinho sobre a filosofia da arte marcial.
e da sua própria filosofia de vida também, como o senhor vê a arte marcial. Agora, eu queria que o senhor ficasse bastante à vontade, o microfone é do senhor aí, para filosofar com o público. A nossa escola, particularmente aqui, a gente tem o costume de, quando terminar o treino, a gente senta no tatame e a gente conversa. Terminou o treino, a gente senta, sempre fica um pouquinho depois do treino, conversando, a gente fala sobre Deus, sobre a vida, sobre as vitórias da gente, os fracassos que a gente tem, sobre o filme que nós vimos no cinema, sobre o Vingadores Ultimato, fala do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e a gente acredita que cada ser humano é um universo, já dizia, né, o Raul Seixas, né, cada um de nós é um universo. Fica à vontade para falar, mestre, para nos ensinar, para transmitir uma mensagem que nós, acima de tudo, nós gostamos de ouvir, tá? Tenho certeza que se alguém não acompanhou o programa ao vivo, mas vai ficar gravado, e os alunos, eles gostam muito dessa parte filosófica da arte marcial. Fica com a palavra do senhor aí, fica à vontade aí para a eleição. A gente já combinou em uma coisa, né? Porque aqui no meu dojo, a gente sempre tem, no final de cada aula, o que a gente chama de 15 minutos de ouro, né? É os 15 minutos finais da aula que a gente senta, um aluno puxa um tema, ou eu puxo um tema, e a gente discute sobre aquele tema. E muitas das vezes tem um testemunho de um aluno que ele vivenciou alguma coisa, que ele superou alguma coisa, uma dificuldade, muitas das vezes uma dificuldade emocional, porque qual é a importância de eu entender a filosofia marcial? Nós temos hoje, dentro da arte marcial, um tripé. Eu digo que é corpo como base, mente e espírito. Então, você forma uma pirâmide e tem esse tripé, né? Quando a gente fala em mente, é a parte psíquica do indivíduo, é a parte que ele vai entender sobre ética, sobre respeito e tal, essa parte que está dentro aí do psíquico. Só que quando a gente vai para uma arte marcial, a maioria das pessoas, a gente sempre começa pela parte física. Eu vou para aprender uma técnica, para aprender defesa pessoal, para aprender a me defender, para ser um campeão, para aprender alguma coisa assim. E quando ele se envolve nesse mundo da arte marcial, ele vê que a arte marcial tem muito mais que só movimentos técnicos. E eu, pessoal, não sou contrário a competições. Nada disso. Tenho alunos que já competiram, tenho os alunos que gostam de competir. Eu me filiei a outras organizações que têm competições para os meus alunos poderem competir, né, que essa nossa não tem. Eu me filio em outras para eles poderem competir com outros alunos lá. Já levei aluno no Baby Barione para fazer luta de boxe e tal e tudo mais. Então, a competição faz parte também do meu métier aqui. Só que não é o meu foco principal. E tenho um grupo de alunos também que não é o foco deles. Então, a gente também tem que entender que tem alunos que vêm para a arte marcial que não querem competir. Eles querem aprender uma outra coisa da arte marcial. E a gente compreende esse também que vai competir. Só que a gente não pode esquecer que o período de um competidor, ele é curto. E um período de um artista marcial, ele é para o resto da vida. Então, não confundir um atleta marcial com um artista marcial. O artista marcial pode ser um competidor e ele pode evoluir para algo mais. Aquele que visualiza só a parte da competição e fica só nela, às vezes ele não consegue compreender o outro lado. Ele vai dizer que a filosofia é bobagem, isso não serve, eu quero aprender a lutar, quero ir para o ringue e tal e tudo mais. Mas eu acredito assim, ó, arte marcial só de técnica é arte marcial vazia. E arte marcial só de filosofia é arte marcial inútil. Porque eu não posso esquecer que eu pratico arte marcial. Onde é que veio o marcial? De marcialidade, de conflito, do bélico, né? Daquela disputa com o outro. Então não pode perder isso. A arte marcial que perde esse lado, enfraqueceu. Então eu estou dizendo o quê? Que a gente tem que trabalhar as três coisas em conjunto. Competição, mas filosofia. Eu tenho que ensinar o meu aluno não ser forte só na competição. Ele tem que ser forte aqui também. Porque muitas das vezes, pessoal, o aluno ele se torna um grande lutador, um grande competidor, mas quando ele enfrenta algo emocional, ele cai como uma criança. E a gente tem que compreender, através da filosofia, que nós não somos donos de nada, nem de nós mesmos. A única coisa que a gente tenta controlar são as nossas vontades. Nem os pensamentos você controla.
porque eu não consigo controlar o que vem na minha mente. Se eu falar para vocês agora aí, não pensem num Fusca amarelo. Todo mundo pensou no Fusca amarelo. Então, não tem como eu controlar isso, né? Então, eu tenho que entender que muitas coisas que a vida me oferece é uma espécie de senoide. Para quem não sabe o que é senoide, a gente vai falar um pouquinho de eletricidade. Eu tenho uma corrente alternada, que é uma linha reta, e tenho uma corrente contínua, ou uma alternada, desculpa, que é uma senoide, e tenho a corrente contínua, que é uma linha única. A nossa vida, pessoal, não é uma corrente contínua. Ela é uma senoide. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, assim vai. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nós temos momentos bons e momentos ruins. Quando é que você cresce? Quando é que você evolui? Quando você está embaixo. Ninguém aprimora nada quando está em extrema felicidade. Porque ele acha que ele está na plenitude. Você só consegue se reinventar, você só consegue criar algo novo quando você está embaixo. Que aí você está na dificuldade e eu tenho que me reinventar. Esse momento que nós estamos passando aí é um momento de se reinventar. Muitos professores perderam suas academias porque dependiam daquilo ali, fecharam seus negócios. Muitos professores entraram em desespero. Muitos professores entraram em depressão porque perderam seu ganha-pão. E isso é muito preocupante, né? Muito preocupante. Porque a gente tem que entender que nós, como praticantes de arte marcial, sempre temos que ter um plano B. Sempre. E quando você falar em plano B, pessoal, levem isso para a vida de vocês. Eu sempre coloco aqui com meus alunos, qual é o teu plano B na vida? Porque imagina só, eu estou aqui numa empresa, eu estou com um trabalho, e aquilo só que eu faço. Se por alguma coisa acontecer, eu perdi o emprego, olha como fica complicado. Eu tenho que começar a ter um plano B para a vida. E isso acontece como lutador. Se eu comecei uma luta e o cara começou a me bloquear ou dificultar o meu movimento, eu tenho que ter um plano B de trocar de estratégia. Todo mundo faz isso. E isso é o plano B para a vida também. Então, quando eu falo de filosofia marcial, é esse outro entendimento. Não só da luta, mas da vida também. Porque sem filosofia, eu perco a ideia do pensar no outro. Porque pensem comigo só. Se a gente ficar só na técnica, pensa só, quando é que eu uso a técnica? Quando eu estou treinando no tatame ou quando eu estou numa competição. Fora desses dois lugares, ninguém usa técnica. Ou vocês, quando vão na casa de um amigo, vocês chegam lá, cumprimentam ele com maigueirinho no peito. Ninguém cumprimenta o colega assim, né? Ou você chega na rua com um colega e dá uma cotovelada na cara dele. Olá, tudo bem? Não é assim que é, pessoal. Então, esse outro lado filosófico vai dizer pra gente o quê? Em que pessoa eu vou me transformar? E a arte marcial é um berço para isso. A arte marcial tem que transformar guerreiros, mas em homens de bem. Eu sempre acreditei, e sempre falo aqui, é melhor ser um guerreiro no jardim que um jardineiro na guerra. O que eu estou dizendo com isso? Eu tenho que estar pronto para a realidade da vida. Para me defender, para defender as pessoas que eu amo, para me proteger. Mas eu não preciso ser um cachorro que tudo morde por instinto. Eu tenho que aprender a saber que as pessoas, elas têm uma ideia, algumas vezes, semelhante à minha e outras vezes contraditória. E não é porque as pessoas têm uma ideia contraditória à minha que elas vão ser meus inimigos. Inimigos, pessoal, era no tempo da guerra. Hoje a gente pode ter adversários. E a arte marcial ensina pra gente o quê? Vamos à competição. Eu, Sensei Anísio, começamos a competir. Ele me venceu. Acabou a luta, ele pode me abraçar e continuar a amizade do mesmo jeito. E isso é arte marcial. O que acontece hoje, o que me preocupa, é que algumas artes marciais começam a colocar o cara que está ali competindo comigo esportivamente como meu inimigo. Eu tenho que não gostar dele, eu tenho que machucar ele. E às vezes não precisa disso. Se você já nocauteou, para que você continuar batendo no indivíduo? Então é esse outro lado da arte marcial, né, do valor, que as pessoas começam a esquecer. Eu lembro que um tempo atrás eu vi uma situação no MMA
de um cara que estava lutando com o outro lá, e ele estava muito superior. E de repente ele baixou a mão e bateu no chão. E entregou a luta. As pessoas não entenderam porque ele estava ganhando. Ganhando. E aí depois que foram entrevistar ele, ele disse assim, nós treinamos muito para estar aqui. Só que eu percebi que eu treinei muito mais. E ele não estava no nível para competir comigo. E ele ia se machucar. Então eu preferi entregar a luta para ele se preparar melhor para depois a gente lutar. Muitas pessoas criticaram ele. É um absurdo, podia ter vencido. Se o cara entrou lá é porque ele aguenta. E aí vem o que a arte marcial oferece para a gente. Os nossos valores. Os princípios que eu posso ter como ser humano. Eu entendo e eu aprendi que não há valor você vencer ninguém que esteja no nível muito inferior a você. Não tem valor nisso. É como o sensei Anísio que está aí, como professor, como mestre, acabou de entrar um aluno lá para treinar com ele, faixa branca, ele dá uma surra no faixa branca. Qual é o mérito? Não tem mérito nenhum. É a mesma coisa que um adulto espancar uma criança que não consegue se defender. É a mesma coisa dentro da arte marcial. Então, se a gente começa a entender esse princípio que, peraí, se o cara não tem condições, não é uma luta justa. Uma luta justa é quando você pega um par igual, mesmo nível de técnica e tal, e aí você vai se testar e vai testar o outro, e quando superá-lo, aí dá honra, porque eu venci alguém que está no mesmo nível que eu. Isso é bacana na arte marcial. Isso é uma vitória verdadeira. Isso na minha opinião, tá? Me desculpe quem não concorda com isso. Mas eu acho que é assim que a arte marcial deve ser trabalhada. Tanto em quem só compete, tanto em quem usa a arte marcial só como filosofia de vida, porque eu faço arte marcial 24 horas por dia. Eu não faço arte marcial só quando eu estou no tatame, com os meus alunos. Eu faço arte marcial quando eu estou com meus filhos. Eu faço arte marcial quando estou no meu trabalho, com o meu chefe, com meus colegas. Eu faço arte marcial quando eu ando na rua, quando eu chego no supermercado e digo para a moça do caixa, muito obrigado por ter me atendido. Mesmo que eu esteja comprando no supermercado, eu estou pagando. Ela que teria que me agradecer. Mas eu agradeço porque ela está ali fazendo o trabalho dela. E se ela não estivesse fazendo o trabalho dela, não daria para eu estar comprando ali ou ser atendido. E isso, pessoal, a gente deve levar para todas as pessoas. Todas as pessoas. O que acontece muito é que a gente olha o status, muitas das vezes, para dar o respeito. Como assim? Eu trabalho numa empresa. Passou o meu diretor, bom dia. Passou o meu gerente, bom dia. Passou o meu colega do mesmo nível que eu, bom dia. Passou a tia do café, o que limpa o chão. Eu nem olhei, nem falei bom dia para ela. Porque eu acho que não é merecedora do meu bom dia. Onde é que está o que eu aprendo na arte marcial para mostrar aí? Todos merecem bom dia. A tia do café e o diretor que pode me mandar embora da empresa. Então é isso que a gente tem que oferecer para as pessoas. O mesmo valor que tem o cara que tira o lixo ali na tua rua, quando passa no caminhão, é o mesmo valor que tem um gerente que manda em você, que manda no teu emprego e tudo mais. Só que a gente não consegue valorizar isso. A gente só começa a dar respeito para as pessoas que estão acima da gente, ou que tem um status, alguma coisa desse tipo. Né? O sensei falou aí do meu quinto dan e tudo mais. Isso, sinceramente, pessoal, não é nada. Não é nada. Se vocês pegarem a minha faixa, é a faixa que eu ganhei do meu mestre lá atrás, em 1995. Eu ainda uso ela. Um dia desse veio um rapaz visitar o nosso dojo aí depois conversando com um aluno e disse, nossa, teu professor ainda é faixa marrom, porque a minha faixa de preto está ficando amarronzada e toda desfiada. E eu tirei dela os dans que tinham branco. Ela está lisa de novo. Sabe por quê? Isso aí é uma coisa pessoal, tá? Eu percebi que eu estando com a faixa ou sem a faixa, continua sendo eu. E eu não quero que as pessoas me falem lá, o Shihan, não sei o quê. Para muitos aí, o quinto Dante dá direito a Shihan e tudo mais. Eu acho que as pessoas têm que te chamar da maneira que elas gostam de chamar, da maneira que elas te respeitam. Eu acho que você nunca deve colocar o teu título na frente. Né? E isso na arte marcial acontece muito. Não, eu sou o Shihan. Não, eu sou o grão-mestre. Não, eu sou o mestre. E você vê que tem pessoas aí com muito mais gabarito, muito mais anos, são mestres há muito mais tempo,
que nem se falam de mestre, eles nem querem esse título para eles. E por que a gente vai ficar se preocupando com isso, né? Eu fico muito honrado que meus alunos me chamam de Shidoshi. E por que eu coloquei Shidoshi? Não gosto que me chamem de mestre, porque o Shidoshi é que ele transmite o caminho, então tá ali e tá tudo bem. E eu gosto assim. Muitas das vezes eu dou aula sem faixa nenhuma. Eu uso essa camiseta aqui para dar o treino. Quando vem pessoas visitar, eu coloco o kimono e tal e tudo mais, mas eu gosto de dar aula assim, porque eu quero me sentir igual junto com meus alunos. Eu quero que o respeito ele seja conquistado, ele não seja imposto. Eu tive alguns professores que não interessa o nome aqui, experiências negativas que a arte marcial me deu, e eu vivi muito bem com isso também, que arrotavam a arrogância, né? Eram pessoas muito arrogantes, pessoas que machucavam os alunos desnecessariamente. E eu aprendi o quê? Quando eu comecei a ensinar, eu não queria ser assim. Eu queria ser um professor diferente. E aí, onde eu fui buscar isso? Eu fui buscar nos livros, né? E porque eu tive muitos bons professores que ensinaram a lutar, eram os caras porradeiros mesmo, aqueles caras de contato e tudo mais. Só que faltava o outro lado da arte marcial. E uma vez, assistindo um filme, que talvez os novos não vão nem conhecer, Karate Kid, lá com o antigo mestre Miyagi e tudo mais. O filme é horrível de técnica, é horrível, mas é poderoso de filosofia. Poderoso de filosofia. Tem muitas lições de vida interessantes. E aí eu pensei assim, caramba, o professor não fala disso, ele não fala para que serve arte marcial, não fala que é para a vida, que pode servir para a vida. E aí eu fui procurar no livro para começar a estudar, entender essa filosofia marcial. Então, hoje eu procuro sempre para meus alunos professores que eu não tive. Porque eu tive professores muito bons de técnica, porradeiro, que me ensinaram realmente a lutar. Agradeço muito, tenho muita honra em representá-los, mas eu senti a falta do outro lado. E hoje, com o estudo da filosofia, de buscar esse conhecimento, não é para me engrandecer, é justamente para eu poder trazer algo para os meus alunos que possam fazer eles pensarem sobre a vida. Porque nós, pessoal, como lutadores, vamos passar. Vamos passar. Hoje, o Sensei Anísio pode lutar com 2, com 3, eu posso lutar com 2, com 3 também ao mesmo tempo, né? Como a gente vê nos filmes aí. Só que amanhã, quando a gente estiver mais velho, talvez a gente não consiga nem levantar da cadeira direito para se locomover. Porque o tempo, ele chega para todo mundo. Ninguém foge do tempo. Então, para que eu vou manter a minha arrogância, a minha coisa de ser mais que as pessoas e perder a oportunidade de aprender com elas? Eu entendo que todo mundo pode ensinar todo Viu, mundo. mestre? Eu não sei se o senhor concorda, não sei se o senhor concorda comigo. Eu vejo assim também a arte marcial como um caminho que a gente percorre, uma jornada, né? Que todo menino ele entra na academia para aprender a brigar, a se defender, né? Ele quer lá na escola se salvar de um ataque, e aí daí ele vai para a competição, daí ele passa pelaquela fase que ele quer ganhar, e aí vai para aquela fase de você desafio, aquele negócio todo, aí vai passando o tempo, você fala, mas peraí, aí eu me pergunto, e aí? A gente fica se tapeando por causa de uma medalha, e aí a idade vai chegando, e a pessoa vai vendo, buscando esse lado mais da história da arte marcial, ver quem veio antes, o que a gente vai deixar para gerações que vêm. Eu acho que é bonito esse percurso também, né, que a gente... Com certeza, né? Com certeza. Né? E isso está faltando. Está faltando. Né? Está faltando a gente transmitir isso. Porque se a gente não educar as crianças agora, a gente vai punir o adulto lá na frente. É assim que acontece. Se você não educa a criança agora, você vai punir o adulto lá na frente. E eu acho que as artes marciais, sem bandeira nenhuma, são uma fonte inesgotável para poder fazer esse trabalho. Eu sempre digo assim, se no nosso país aqui tivesse caído 2 bombas atômicas, como caiu em Hiroshima e Nagasaki, até hoje talvez a gente fosse um país miserável. E olha o que é o Japão hoje, depois de 2 bombas atômicas. Mas sabe por que eles são assim?
por causa da educação que foi transmitida pelos ancestrais. Educação de respeito, educação de vontade, de determinação e tudo mais. Teve situações, para quem estudou sobre essa ocasião das duas bombas lá, que empresas como Toyota e tudo mais, iam falir, iam fechar, e os funcionários chegaram lá e disseram assim: nós vamos trabalhar de graça até a empresa se erguer. Onde você já viu um negócio desse? É uma cultura diferenciada. Vocês viram quando teve a Copa do Mundo aqui, o que é que os japoneses faziam? Eles limpavam o espaço dele lá. E a gente, às vezes, não tem esse princípio de educação, né? Então, a gente tem que começar a transmitir isso. E eu acho que só associando filosofia com técnica é que a gente vai conseguir transmitir isso para os nossos alunos. O senhor falou que o senhor foi aluno do Sagara? Não, eu fui aluno do Fernando Oliveira, que foi aluno do Sagara, então, porque eu treinei karatê também e eu vim da linhagem do Aldo, que foi aluno do Sagara, né? Então, aí falou. Eu falei, né? Então, tá aí uma outra arte marcial também que já, hoje em dia, a gente encontra poucos remanescentes do Sagara. Ele já foi... do Sagara não, desculpa, do Aldo, né? Do Alborcan, né? Hoje em dia a gente encontra poucos. Outro dia no grupo nós encontramos um e a gente conversou bastante, né? Mas são artes assim que também foram caindo, né, no esquecimento, né? É verdade. Mas fazer o quê? Mas tá bom, mestre. Queria agradecer muito a participação do senhor. E agora, nesse tempinho que falta, queria que o senhor falasse um pouquinho quais seriam os planos agora no pós-pandemia, porque o povo ainda está usando máscara, o povo ainda não está vindo treinar, a gente espera que isso chegue logo. Se o senhor tem algum plano aí para esse pós-pandemia, algum projeto aí para quando tudo isso encerrar, e espero em Deus que encerre logo, né? A gente tem várias ideias aí, né? O dojo já está funcionando aqui. Os alunos vêm de máscara, alunos já tomaram vacina e tudo mais, e já vem, porque já liberaram para quem já foi vacinado e tudo mais. Então, a gente já está praticando normalmente. Uma outra coisa também que a gente tem bastante, que eu acho que isso é um papel da arte marcial, a gente tem todo um trabalho aqui nutricional com os alunos. Oferecer informações para eles sobre nutrição. Porque muitas das vezes nós consumimos alimentos que enfraquecem a nossa imunidade e deixa a nossa imunidade mais propícia para doenças. E para vocês terem uma ideia, início de 2019, nós preparamos um protocolo aqui, né? Eu também sou um estudante de nutrologia, eu adoro essa parte de nutrição e alimentação. E aí nós fizemos um protocolo particular nosso aqui, com vitaminas, tipo vitamina A, vitamina K, vitamina D, magnésio, zinco, e os alunos começaram a consumir isso aí. Para os senhores terem uma ideia, dos meus 38 alunos aqui, teve 2 que pegaram Covid, sem nenhum sintoma, só detectaram e ficaram lá de quarentena, e teve alunos, e o restante dos alunos não tiveram, ninguém teve Covid. Ninguém teve Covid. Porque tentamos aumentar essa imunidade para estar com uma barreira. Se você não gripa, dificilmente você vai pegar um coronavírus também. Mas isso é um tema para uma outra conversa, né? Mas a gente preparou esse protocolo e a gente trabalha muito essa ideia da nutrição saudável aqui, para a gente poder treinar com mais frequência. Porque se o aluno fica doente, ele não vem treinar. Viu, mestre? Você estava falando, eu estava fazendo assim, ó. Estava fazendo um sinal, era para o meu filho ouvir sobre a boa alimentação. Que o jovem quer comer essas coisas aí, essas porcariadas, né? E na hora de falar de uma boa alimentação, na hora que o senhor começou a falar, eu fiz um sinal para ele ver, para ele estar ouvindo isso aí. Que alimentação é tudo. Principalmente se uma pessoa tiver com uma imunidade boa, ela enfrenta uma doença. Eu tenho uma ideia, faz exatamente mais de 7 anos que eu não sei o que é ter uma gripe. Depois que eu mudei completamente o meu padrão alimentar, né? Algumas vezes, pessoal, a gente vai dizer assim, caramba, mas é chato deixar essa comida tão gostosa e tal. Mas eu garanto que vocês trocariam 5 anos de prazer alimentício para não sentir algumas horas de dor, né? Porque muitas das vezes essa comida que a gente consome hoje, ela prejudica muito e enfraquece muito. Então a ideia
é a gente conseguir desenvolver a nossa arte marcial durante muito tempo. Eu estou chegando a meio século. Daqui a 2 anos eu completo 50 anos, né? Então, eu preciso acompanhar os meus alunos novinhos aí nos treinos, senão... E eu quero poder fazer minha arte marcial enquanto eu tiver energia para isso. É isso aí, mestre. Muito obrigado. Nós já vamos caminhando, já 1 hora de live. Estamos caminhando para as considerações finais. Eu queria agradecer todo o empenho do senhor, toda a atenção, a humildade. Como eu disse aí, a gente pega metade da live para ler o currículo do senhor, que tem um programa muito bom de arte marcial, e que também está à frente de uma confederação, e ter assim, a humildade de nos atender, a estar compartilhando. Muito obrigado. Nós agradecemos muito o senhor por ter participado dessa live. E fica agora as considerações finais e a despedida aí, tá? Fica à vontade aí para se despedir do nosso pessoal. Eu que agradeço a honra de participar. Eu sempre estou à disposição de todos que me procuram aqui. Eu acho que conhecimento tem tudo quanto é lugar. E a gente tem que tratar as pessoas do mesmo jeito que elas tratam a gente. O senhor foi tão atencioso comigo e não poderia ser diferente. E as outras pessoas que me procuram também, que vêm aqui no nosso dojo, que vêm praticar com a gente, que eu vou nos outros dojos também. Eu tenho vários amigos que são professores e eu treino com eles, né? Que tem uns que vêm e treinam comigo, a gente troca muito conhecimento, e eu só quero aprender, Eu não quero ser o dito mestre que sabe tudo e tal e tudo mais. Não quero isso. Eu quero fazer muitas amizades. Uma vez o meu professor disse assim: você vai saber o valor que as pessoas te dão quando a sombra dos teus amigos ficarem sobre você. Então, eu acho que é isso que é importante para a gente. Quanto mais amigos nós fizermos e sermos sinceros com eles, eu acho que isso é o que a gente deixa de legado. Então, eu digo sempre para meus alunos assim: eu não quero ser lembrado como o professor que ensinou a socar e chutar. Eu quero ser lembrado como um professor que deixou algo para a tua vida e transformou a vida de outras pessoas. Eu acho que a gente tem um papel muito importante da arte marcial, que a gente não precisa salvar o mundo. Mas se eu salvar uma vida aqui, essa vida vai salvar uma outra aqui, que vai salvar uma outra ali, e cria uma corrente de coisas boas para fazer para as pessoas. É isso que eu quero. E eu sei que tem sempre coisas contrárias, né? Eu sou respeitado de um lado, eu sou criticado do outro lado. O senhor falou agora do meu currículo, elogiou, e eu quero lembrar de eu fui mês retrasado dar um curso de lâminas em Natal, né? Em Natal. E aí eu fui colocado num grupo lá que apareceu, de praticante de arte marcial, não vem ao caso falar nomes aqui, só vou colocar a situação, para vocês saberem como é que eu lido muito com isso aí. E aí, nesse grupo, começaram a questionar o currículo e tal, por que você sabe tudo isso, como é que pode você saber tudo isso? Eu disse, não, muitas coisas eu estudei, e vocês podem ver que aqui... Não. Aí a pessoa que leu lá disse assim mesmo: como é que você é graduado em 35 artes marciais? Eu digo, nossa, mas se você olhar aí, não tem 35 artes marciais. Tem 2 artes marciais aí, não tem 35. Porque eles leram linha a linha e acharam que cada linha era uma graduação. Digo, tá faltando alguma coisa de leitura aí para você entender que não é só graduação isso aí. E aí começaram a falar e colocaram um apelido, que eu era o mestre rapadura. E aí... eu agradeci, disse, assim, eu não posso dizer para vocês se eu sei isso. Eu acho que é assim, quando você lê o currículo de alguém, você olha e diz assim, caramba, esse cara estudou. Mas o Sensei Anísio só vai saber quem é o Marcelo Gomes quando ele conviver comigo e conversar pessoalmente comigo. Porque, muitas das vezes, o que está escrito no papel não diz quem é você. Infelizmente é assim. Eu conheço muitas pessoas que têm 4, 5 faculdades, pós-graduados, né? Mas que não valem de forma de segundo grau. Porque são muito arrogantes, são muito vaidosos. E eu quero que as pessoas me conheçam quando conversarem comigo. Então, conversa comigo, vem visitar meu dojo, vem conhecer o meu trabalho, aí depois você fala se é picaretagem, se não é, se eu não sei nada.
Porque você não pode me julgar e nem me pré-julgar só lendo um currículo sem saber quem eu sou. Então, isso hoje acontece na arte marcial. E eu vivencio isso todos os dias. E até lembrei que do professor da faculdade falou, quando eu mostrei até um áudio para ele falando sobre isso. Ele disse, mestre, isso vai acontecer em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Nossa faculdade aqui, ela tem mais de 30 anos de mercado. E vira e mexe, tem alguém que liga no MEC e diz assim, tem um curso lá que é fraudulento. Aí o pessoal do MEC me liga aqui para eu poder ir lá com meus advogados comprovar que não é. Enquanto que a pessoa, ela age tanto uma fé, porque quando a gente divulga um curso aqui na faculdade de pós-graduação, por exemplo, tem um número do MEC. É só o cara pegar aquele número e ir lá no site do MEC e ver se é válido ou não. Aí o cara não tem essa expertise, não vai fazer isso e fica só enchendo linguiça para prejudicar alguém. Então, isso acontece. Então, hoje, eu faço do meu trabalho alguma forma de trazer melhoria para o trabalho de outras pessoas também. Então, quando a Confederação nasceu, quando o Muxim nasceu, é essa ideia de dar visão a outros professores. E vem agora a minha particularidade. Isso também é para me conhecer novas pessoas e aprender com elas. É isso que eu quero fazer. Então, a minha mensagem é o quê? Conhecimento, pessoal, nunca é demais. E conhecimento pode vir de qualquer lugar. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Muito obrigado, né? Dá para perceber, só de conversar com o senhor, dá para perceber que o senhor é uma pessoa que estuda bastante. Hoje a gente já tem acesso às faculdades aí, a maioria das faculdades já tem curso de pós-graduação em lutas e artes marciais. Vi sair um curso novo de pós-graduação com arte marcial voltado para o público feminino. As faculdades estão reconhecendo o potencial que a arte marcial tem e a nossa cabeça precisa abrir. A gente precisa abrir para alcançar esse novo público aí que está estudando cada dia mais. Eu vi que o Elton, né? O Elton vai participar do programa Muxim com o senhor. É um rapaz jovem, mas um estudioso, conhece a história das artes marciais aí como ninguém. É colega nosso aqui também está sempre conversando conosco. E a gente vê aí o pessoal das faculdades aí apresentando textos científicos sobre luta, os cursos aí que estão surgindo a nível superior de arte marcial, e a gente precisa abrir nossa cabeça. E hoje, com certeza, né, abriu nossos horizontes aí. Muito obrigado pela participação do senhor. Fique com Deus, e um abraço, e até uma próxima. Boa noite. Nós vamos encerrando, tá, pessoal? A nossa participação, agradecemos o mestre e a todos que estiveram presentes aí. Assim que o vídeo estiver pronto, a gente já sobe também para o YouTube. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite.